Nossa aula de hoje é da disciplina Processamento de Leite e Derivados. E hoje nós vamos dar início ao assunto relacionado à fabricação de produtos derivados do leite. Então hoje nós vamos iniciar esse assunto e nas próximas aulas dar continuidade, vendo aí os mais diversos produtos que podem ser obtidos a partir desta matéria-prima, no caso o leite, ok? Antes de iniciarmos aí com o nosso primeiro produto derivado do leite, eu coloquei aqui, pessoal, para vocês, representando o fluxograma das principais operações que são realizadas na indústria de laticínios. A indústria de laticínios, como vocês sabem, é onde faz o processamento de leite, tanto para comercialização do leite propriamente dito, quanto para produção e comercialização dos produtos derivados do leite. E aí, pessoal, dentro das operações realizadas nesse tipo de indústria, nós temos três grupos delas, que é a recepção do leite, que é coletado, é Feita a ordenha, seja ela manual ou mecânica, mas a nível industrial é mais indicado de leite que seja feito por ordenha mecânica. E aí, quando esse leite chega na indústria, lá na primeira etapa, que é a recepção da matéria-prima, é feito tomada aí alguns cuidados com esse produto, antes que ele entre no setor de processamento, de produção, propriamente dito. Então, o leite, pessoal, ele deve ser coletado uma amostra, normalmente chega na indústria em caminhões refrigerados de preferência. Então, é o primeiro ponto assim, importante que deve ser observado, é como esse leite chega na indústria. E aí o ideal é que seja em transportes adequados, ou seja, em caminhões refrigerados. Porque muitas vezes esse leite vem de um local muito distante, e aí é necessário que se conserve aí de forma adequada para garantir a sua qualidade. Sabemos que quando inicia um processo com uma matéria-prima de boa qualidade, a tendência é que o produto final também seja de boa qualidade. E o leite, vocês sabem, é um produto altamente perecível. Então ele facilmente se deteriora. Então precisa de cuidados muito grandes com esse produto. Um outro ponto importante é a questão de, como eu falei, colher lá uma amostra do produto e, se possível, se a indústria tiver essa disponibilidade, no próprio local, fazer as análises. E aí entra aquelas análises que nós estudamos aí em aulas anteriores. Análise de acidez, análise de densidade, análise de gordura, certo? Para garantir que esse leite é ou não de boa qualidade, certo? Então é feita essa coleta de amostras, é enviado para o laboratório e através de testes rápidos, que também não pode ser uma análise muito demorada, testes bem rápidos mesmo, já determina se esse leite está apto ou não para entrar na indústria e ser transformado nos seus derivados, certo? E aí, dentro do processamento, às vezes pode até demorar um pouco, para que esse leite comece a ser transformado num derivado, e aí é necessário fazer a armazenagem corretamente. E qual é o método mais adequado? Sob resfriamento. Manter esse leite aí a uma temperatura aí de 4 a 7 graus, que é o ideal, para armazenamento desse produto, até o momento dele começar a ser utilizado no processamento de derivados, certo? Depois nós temos aqui o segundo grupo de operações aplicado na indústria de laticínios. Depois que esse leite foi analisado e verificou-se que ele está apto, ele é de boa qualidade, está dentro dos padrões,
E aí começa a parte de processamento. Antes de iniciar a parte de produção, pessoal, literalmente dos derivados, ele é feito aí algumas operações nesse produto. Uma das mais importantes operações que é feita no leite, para deixar ele pronto para ser elaborado os derivados, é a padronização. Até destaquei aqui para vocês. Então, o que é padronizar um leite para produzir derivados? É deixar ele no ponto, no popular falando, né? Deixar ele no ponto de ser fabricado cada um dos seus derivados. Por que cada um? Porque para cada tipo de produto derivado, pessoal, de leite, é necessário que o leite apresente algumas características. Por exemplo, que a gente vai ver daqui a pouco, para a fabricação do doce de leite, é necessário que o leite esteja numa acidez adequada, existe um valor fixo para a acidez do leite, para que ele seja usado para a fabricação de doce de leite e dos demais derivados. Uma outra padronização que é feita, pessoal, é o teor de gordura. No caso do doce de leite, vai já aparecer para vocês, né, no próximo slide. É feita uma padronização dessa gordura para 1,5%. É o ideal, o teor de gordura ideal do leite para fabricação de um doce de leite, certo? Ou ele na forma integral, ou ele na forma semidesnatada. Então, padronizar é deixar o leite pronto, deixar o leite no ponto para ser utilizado na fabricação. E aí as padronizações mais comuns é a acidez. E se não tiver a acidez adequada, é feita uma correção. E mais à frente eu vou explicar para vocês como faz isso, certo? Para que ele fique com a acidez naquele ponto ideal, para aquele produto. Cada produto vai ter que utilizar um leite com determinada acidez e com determinado teor de gordura, certo? É feita uma purificação. Essa purificação aqui, pessoal, o método mais utilizado é a filtração. Com que objetivo? Para retirar as sujidades. Então, eles utilizam lá peneiras, né? Isso na indústria, as peneiras industriais, né? Tem os equipamentos lá para fazer essa purificação, para remoção. Então, esse leite passa por essas peneiras bem finas e toda a sujidade que ela apresentar vai ficar retida nessa peneira. Então, vai deixar o leite puro, certo? Um método super importante, né, que nós já falamos isso várias vezes durante as nossas aulas, é a pasteurização. Todo produto derivado do leite só pode ser obtido a partir de um leite pasteurizado. Então, é obrigatório, não importa qual produto vai fabricar, pessoal. Seja doce, seja queijo, seja iogurte, sempre o leite deve ser pasteurizado. Aí a indústria utiliza a pasteurização rápida ou utiliza a pasteurização lenta. Tanto faz, tá certo? Normalmente elas costumam utilizar a rápida, porque a indústria do laticínios, pessoal, não para. Ela funciona aí de domingo a domingo, né? A velha história, né? Leite, vaca não tem feriado, então ela produz leite todo dia. Então a indústria do laticínios é uma das indústrias que funcionam de domingo a domingo, certo? Porque ela tem matéria-prima chegando todo dia, ok? E aí é necessário aplicar a pasteurização, ok? É feita uma homogeneização. Essa homogeneização está ligada à padronização. A homogeneização nada mais é do que misturar, fazer uma mistura. Por que essa mistura, pessoal? A homogeneização ela facilita na hora de fazer o desnatamento. Lembra que eu falei que a padronização, um dos pontos a ser padronizados é o teor de gordura. E aí, para mim padronizar, eu tenho que retirar a gordura do leite, certo? E aí a homogeneização ajuda bastante a fazer esse processo, ok? E por último, a armazenagem. Aí vai depender também se não vai ser usado logo este produto, né? Então ele continua sob armazenamento, sob refrigeração, né? Que é o método mais adequado para ser utilizado aí aos poucos, né?
no decorrer aí do processo, ok? E o último grupo aqui de operações aplicado na indústria de laticínios, pessoal, é a produção dos derivados. E aí, para cada derivado obtido a partir do leite, é aplicado, lógico, várias etapas, mas existem etapas que são fundamentais para a elaboração de cada produto derivado do leite. E eu destaquei aqui, pessoal, algumas delas. Por exemplo, eu quero fabricar o leite UHT, né? Que é o leite de caixa. É o mais conhecido leite de caixinha. Então, a operação mais importante a ser aplicada nesse leite é a esterilização. É aquecer esse leite acima de 120 graus para poder fabricar este produto aqui, o leite de caixa, conhecido popularmente como leite UHT, certo? Industrialmente, na verdade. Ok? Então, é uma das operações. Existem outras, mas é a mais importante, é a esterilização pelo método UHT, que utiliza altas temperaturas. Uma outra operação importante é a concentração. Concentração, pessoal, é quando eu aqueço o leite, ou a mistura do leite com outros ingredientes. No caso aqui, a concentração, um dos produtos que podem ser fabricados a partir deste método é o doce, certo? É o doce de leite. Ele é concentrado, ele é aquecido até que se obtenha este produto. Temos aqui a etapa de secagem, que aqui é possível a obtenção de qual produto? Do leite em pó. Vou colocar aqui para vocês, tá? Do leite em pó. Então, cada uma dessas operações são fundamentais à sua aplicação para a obtenção de um produto derivado específico. A fermentação, eu fabrico tanto o leite fermentado quanto o iogurte. A coagulação, eu fabrico os queijos, né? É uma das etapas da fabricação dos queijos. Manteigas e cremes, né? No caso aqui, quando eu obtenho a gordura do leite, eu retiro. Eu reutilizo essa gordura para a fabricação de manteiga, de creme de leite, certo? E aí, depois de feito todo esse produto, esses produtos derivados, é feito o envase, né? Ou seja, colocado cada um na sua embalagem específica. E a maioria deles, com exceção aí, eu posso dizer, do doce de leite, do leite em pó, do leite de caixa, né? Até certo ponto, eu coloco esses produtos sempre sob resfriamento. Tanto na indústria, esses produtos são armazenados sob resfriamento. Durante o transporte até a chegada no comércio, esses produtos devem ser levados em caminhões refrigerados. E quando chega no comércio, onde ele vai ser vendido, também, dependendo do tipo de produto, né, ele vai ser colocado sob resfriamento, para manter a sua conservação, a sua durabilidade. Ok? Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, esse é a representação das principais operações aí aplicadas na indústria de laticínios, certo? Para processamento, elaboração aí dos produtos derivados do leite, certo? Depois que todos os produtos são elaborados, é feita uma expedição, né? Para saber se esse produto está apto ou não para ser comercializado e, consequentemente, consumido pelos clientes. Ok? Vamos para frente. Aqui só a representação da padronização do leite, tá? Como eu falei, ó, dependendo do tipo de produto, é feita a padronização. Por exemplo, ó, lá nos leites UHT, quando eu quero colocar no comércio um leite do tipo semidesnatado, e aí o leite que eu recebo, ele está com teor de gordura elevado. Então, o que é padronizar? É deixar o teor de gordura de acordo com a faixa do leite semidesnatado. Então, por exemplo, o leite chegou com
3,5% de gordura. E eu quero fabricar, eu quero colocar ele na caixinha para vender como leite semidesnatado. Então eu vou padronizar o teor de gordura para ficar entre 0,6 e 2,9. Para isso eu faço o que? O desnate, ou seja, a retirada da gordura até que fique nessa faixa. Tá certo? No caso, por exemplo, para doce de leite, o teor de gordura ideal para fazer esse produto, pessoal, industrialmente falando, é 1,5%. Ou seja, é um leite também semidesnatado, né? Tá certo? Então, padronizar é deixar o leite no ponto, o leite ideal, nas condições ideais, principalmente acidez e gordura. São as características aí mais comuns aí de padronização do leite, para que ele fique apto para a fabricação dos mais diversos produtos derivados. E aí, que produtos são esses que nós vamos estudar, né, a partir da aula de hoje e no decorrer das próximas semanas? Temos os tipos de queijo, né, o parmesão, o queijo coalho, o doce de leite, na verdade aqui é o queijo prato, né? O queijo parmesão, o queijo coalho, doce de leite, manteiga, iogurte, bebida láctea, creme de leite, requeijão, né? Então tem uma infinidade aí de produtos derivados do leite aí que nós vamos ver no decorrer das aulas, a parte de legislação, de processamento, certo? Como fabricar, as suas características principais, ok? E hoje, pessoal, nós vamos iniciar falando sobre o doce de leite, um produto altamente apreciável aí pelos consumidores, né? E aí nós vamos ver aí algumas das características desse produto derivado do leite, ok? Segundo a legislação, pessoal, o doce de leite é um produto com ou sem adição de outras substâncias alimentícias. Daqui a pouco a gente vai ver que substâncias são essas, certo? Mas basicamente é leite e a sacarose, né? O açúcar. São os ingredientes aí obrigatórios. Pode ser adicionado de outras substâncias, desde que permitidas pela legislação e na quantidade adequada. Daqui a pouco a gente vê mais sobre isso. As operações principais aplicadas para a fabricação do doce de leite. Depois que é feita a mistura dos ingredientes, é feita uma concentração. A partir de quê? Da ação do calor. Então essa mistura é levada para um recipiente. Esse recipiente vai ser aquecido até que chegue ao ponto ideal aí do doce de leite, certo? Também pode ser feito a partir de leite integral ou leite semidesnatado, certo? O doce de leite industrial. Ou a partir do leite reconstituído. O que é o leite reconstituído, pessoal? É o leite em pó dissolvido na água. Também pode ser utilizado, desde que esteja no padrão ideal para a fabricação deste produto, ok? Com ou sem a adição de sólidos de origem láctea, a velha história, pode ser adicionado de outros ingredientes, tá? E assim como também pode substituir o açúcar por outro tipo de açúcar, um adoçante, desde que permitido pela legislação, tá certo? A designação do doce de leite, pessoal, é a coisa mais fácil do mundo. Como é que depois que eu tenho um produto pronto e eu vou colocar o rótulo do produto, como vai se chamar o produto? Olha só, simplesmente, se for somente usado para fabricar esse produto, leite e açúcar, então no rótulo só vai estar a denominação doce de leite. Somente, certo? Caso seja adicionado de uma outra substância, por exemplo, amendoim, coco, castanha e outras substâncias alimentícias,
Como deve ser chamado esse produto? Para colocar no rótulo: doce de leite, seguido do nome da substância que foi adicionada. Por exemplo, se foi adicionado, além do leite e açúcar, foi adicionado amendoim. Então, lá no rótulo deve ser chamado o nome do produto: doce de leite com amendoim. Foi adicionado de coco, doce de leite com coco. E assim vale para todas as outras substâncias, ok? Que são adicionadas fora leite e açúcar. Beleza? A composição, né? Quais são os ingredientes que são usados para a fabricação do doce de leite? Nós temos os ingredientes obrigatórios. Ou seja, sempre tem que utilizar. Não existe doce de leite sem esses dois ingredientes aqui, pessoal: leite e açúcar. Ok? A nível industrial, e muda muito, né, quando a gente vai fazer, por exemplo, na nossa casa, a quantidade de açúcar para litros de leite é esse daqui que eu destaquei para vocês. Para cada 100 litros de leite, no máximo deve-se utilizar 30 kg de açúcar. Diminuindo um pouco aí essa escala, pessoal. Se eu usar 1 litro de leite, no máximo eu vou utilizar 300 gramas de açúcar, certo? Isso industrialmente falando. No máximo, vai depender do tipo de doce de leite. Daqui a pouco a gente comenta mais. Mas o máximo é 30%. Equivale a 30%. Sempre. Certo? Quando a gente faz, a gente coloca bem mais, né? Até para dar o ponto mais rápido e outras coisas. Beleza? Mas a legislação só permite até 30% em cima do volume de leite. Beleza? E os ingredientes opcionais? São vários. Pode ser adicionado seguindo sempre uma proporção, ó. Pode ser colocado cacau, chocolate, coco, amendoim, frutas secas, certo? E outras substâncias permitidas pela legislação, sempre na quantidade adequada. Se eu vou usar uma dessas substâncias, eu posso utilizar no máximo entre 5% e 30%. Se eu vou usar o amido, né, o amido de milho, que é comum também as indústrias utilizarem, tá? Na proporção de 0,5 gramas para cada 100 ml de leite. Não é colocar de todo jeito, jogar lá sem pesar, na quantidade que quiser, não, pessoal. Isso a nível industrial. Nosso foco, né? Agroindústria. Então, a nível industrial, é com essas proporções aí que deve ser fabricado o doce de leite. Ok? E um ingrediente, pessoal, que é muito usado na indústria também de laticínio para fabricar o doce, é o bicarbonato de sódio. É um pozinho branco, bem conhecido, que ele tem a função de reduzir a acidez do leite. Lembra que um dos padrões para deixar o leite apto para a produção do doce de leite é que ele esteja na acidez ideal, certo? Normalmente nunca está. E aí é necessário deixar ele na acidez padrão. Para isso eu tenho que adicionar este ingrediente aqui, bicarbonato de sódio. Então praticamente esse ingrediente, pessoal, torna-se obrigatório também. Porque normalmente recebe-se o leite a 18 graus Dornick, a 19 graus Dornick, 20, né? O limite é 19, né? Que a indústria permite. Ok? Então, e aí, pessoal? Como fazer a adição desse bicarbonato de sódio? Assim como os outros ingredientes, é só jogar lá na panela, né, no recipiente, na quantidade que quiser, sem pesar, sem nada não. Não é bem assim. A quantidade de bicarbonato de sódio que vai ser adicionado vai depender da acidez do leite. Então, quanto maior a acidez do leite, maior vai ser a quantidade de bicarbonato de sódio adicionado.
esse pozinho branco que tem um poder incrível, mesmo usado em pequenas quantidades. A função dele é reduzir a acidez do leite e deixar ele no ponto. Para o doce de leite, pessoal, qual é a acidez ideal do leite? 13 graus Dornick. Então, dificilmente se obtém um leite com essa acidez. Certo? E professor, e se tiver acima de 13, o que fazer? É o que eu vou ensinar aqui para vocês. E prestem bem atenção, pessoal, que vai envolver aí os cálculos. Alguns cálculos, tá certo? Então, uma situação aqui para vocês, ó. Prestem atenção. Eu recebi na minha indústria uma quantidade de 10 litros de leite. E esses 10 litros de leite eu quero fabricar doce de leite. E aí eu fiz a análise da acidez, que nós já vimos em aulas anteriores. E verifiquei que a acidez desse leite está em 18, ou seja, se eu quero obter um doce de leite com aquela cremosidade, lisinho, aquele brilho bem cremoso, essa acidez aí não é a ideal. Qual é a acidez ideal? É 13 graus Dornick. Lembre-se, a acidez ideal do leite para a fabricação do doce é 13 graus Dornick. Mas professor, se está a 18, o que fazer? Vai jogar o leite fora? Não. É aqui onde entra o bicarbonato de sódio. Eu vou explicar para vocês, pessoal, como determinar a quantidade de bicarbonato de sódio que deve ser adicionado no leite em cima da sua acidez. Eu disse aqui para vocês que o leite recebido tem 18 graus Dornick. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que adicionar bicarbonato de sódio suficiente para que esse acidez saia de 18 e vá para 13, que é o ideal para a fabricação do doce de leite. Ok? Nessa parte aqui, vocês não entenderem, pergunte, porque é um pouquinho complexo, mas eu vou tentar explicar aqui da melhor maneira possível, tá certo? E aí eu quero saber quantos gramas de bicarbonato de sódio vai ser necessário para reduzir essa acidez do leite. Sair de 18 para 13. É o que nós vamos fazer agora. Primeiro passo, pessoal. Primeiro passo. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiramente, quantos graus Dornick eu vou ter que reduzir? Bem simples, ó. Se é 18 graus Dornick, eu diminuo do que eu quero que fique. Então, eu vou ter que reduzir 5 graus Dornick. Se a letra ficar feia aí, desculpa, porque escrever aqui é meio complicado, tá? Mas vai dar certo. Então, pessoal, eu preciso reduzir nesse leite 5 graus Dornick. Se eu quero passar de 18 para 13, é só eu diminuir. Esse é o primeiro passo. Tá certo? Lá na análise de acidez, pessoal, que nós vimos, tem uma relação que diz o quê? A cada 1 grau Dornick, qual é a substância responsável pela acidez do leite? É o ácido lático. Certo? Então diz que a cada 1 grau Dornick significa que 0,1 gramas de ácido lático. A cada 1 grau Dornick significa que o leite apresenta 0,1 gramas de ácido lático. Certo? Sabendo isso, se eu quero reduzir 5 graus Dornick, quantos gramas eu quero reduzir de ácido lático? Ora, se 1 grau Dornick é 0,1 gramas de ácido lático, quantos gramas de ácido lático é 5 graus Dornick? Aí vem o segundo passo. É só eu multiplicar 5 vezes
0,1. 0,1. Que vai ser igual a 0,5. Então, eu quero reduzir nesse leite a quantidade de 0,5 gramas de ácido lático. Só que tem um detalhe, pessoal. Essa proporção aqui é por litro, tá? É por litro. Então, em cada litro de leite, eu quero reduzir 0,5 gramas de ácido lático. Mas eu estou usando só 1 litro? Não, eu estou usando 10 litros. Então, ao todo, quantos gramas de ácido lático eu quero reduzir nesse leite? Se é 0,5 gramas para cada 1 litro de leite, aqui ó, por litro, então em 10 litros vai ser quantos gramas de ácido lático? Eu pego o volume de leite e multiplico por 0,5, que vai ser igual a 5 gramas de ácido lático. Pronto. Esse aqui vai ser o meu alvo, pessoal. Para mim conseguir chegar a sair da acidez do leite de 18 para 13, eu vou ter que reduzir no leite, nesse volume total, 5 gramas de ácido lático. Então prestem atenção. Tem envolvido aí, pessoal, duas substâncias. O bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio. E o ácido lático. Quando eu falo reduzir a acidez, pessoal, na verdade, o que é que está acontecendo aqui quando eu adicionar o bicarbonato de sódio? Ele vai neutralizar o ácido. Por quê? Porque o bicarbonato é uma base. E o ácido lático, já está dizendo, é um ácido. Então, quando mistura, eles neutralizam. E aí deixa no padrão ideal. Certo? Então, as duas substâncias envolvidas são essas. Bicarbonato de sódio e ácido lático. E aí, nós vamos precisar aqui, pessoal, ter essa informação que é fixa, tá? Vem lá da química. Quando eu for lá nas moléculas dessas duas substâncias, eu tenho o que nós chamamos de peso molecular, que é o peso dos átomos, né? Somando lá as massas de cada elemento químico. E aí eu tenho, pessoal, que do bicarbonato de sódio, o peso molecular dele é 84 gramas. E do ácido lático é 90 gramas. Certo? O peso molecular. Esse é fixo. Sempre vai utilizar. Por quê? Porque para redução... Aí o que é que significa aqui esses dois valores, pessoal? Significa que se eu adicionar 84 gramas de bicarbonato de sódio, ele vai ser capaz de neutralizar 90 gramas de ácido lático. É sempre nessa proporção. 84 gramas de bicarbonato de sódio é capaz de reduzir, de neutralizar 90 gramas de ácido lático. Se eu misturar essas duas quantidades, vai ficar neutro. Nem vai ficar mais básico, nem vai ficar mais ácido. Separados, um é básico e um é ácido. Quando eu misturo, neutraliza. Ok? E aí eu passo para a velha e boa regra de 3. Exatamente. Se eu sei que para reduzir 90 gramas de ácido lático, eu utilizo 84 gramas de bicarbonato de sódio, quanto eu vou precisar de bicarbonato de sódio para reduzir, ó, o que eu quero? 5 gramas de ácido lático. Faça a velha e boa regra de 3, ó. Eu vou ter que, vou colocar bem aqui, ó.
90 vezes x, 90x. É igual 84 vezes 5, dá 420. Fazendo a divisão aqui, né? X vai ser igual a 420 dividido por 90. Que vai ser igual a aproximadamente 4,6. O que é esse 4,6, professor? É a quantidade de bicarbonato de sódio que vai ser adicionado nesse leite aqui, nesses 10 litros, para reduzir 5 gramas de ácido lático. E, consequentemente, o leite vai deixar de ter acidez de 18 graus de Ornick e vai passar a ter 13 graus de Ornick, que é o ideal para aquele doce de leite top de linha. Cremoso, lisinho, brilhoso, né? O industrial mesmo. Então, a minha resposta aqui é 4,5 e mistura, adiciona no leite junto com o açúcar. São esses 3 ingredientes. E aí faço o processamento para a obtenção desse leite. Tá claro, pessoal? Alguma dúvida? É só seguir esse passo a passo, não tem erro. Eita, Pedro Gustavo, agora você me pegou, viu? Eu acho que não. Mas massa molar está relacionado mais com mol. 84 e 90, Micaías, é padrão. É das moléculas. É o peso das moléculas. Se a gente for pesquisar lá na química, o peso do bicarbonato de sódio, a estrutura química, aí eu somo as massas de cada elemento que compõe o bicarbonato de sódio, e aí eu chego ao valor de 84, assim como também do ácido lático. O peso molecular de cada elemento químico que forma a substância bicarbonato de sódio dá 84 gramas, e do ácido lático dá 90. É padrão, tá? Sempre que vocês forem fazer esse cálculo, vocês sempre vão usar 84 está para 90. Exatamente. O que vai mudar é essa parte aqui de baixo. Ó. Só isso. Esse aqui, pessoal, 84. E 90 é padrão. É padrão. Nunca muda. Sempre vocês usem esses dois valores. Certo? Sempre. Ok? Vamos para frente. A classificação do doce de leite, pessoal. 2 tipos, tá? Nós temos o doce de leite cremoso, conhecido também como em pasta, que é aquele que a gente consome na colher, né? Aquele bem pastosozinho, aquele cremoso. E temos o doce de leite em tablete. Que é lá, tem gente que chama os tijolinhos, né? As barrinhas de doce. São esses aqui como está aparecendo aí na imagem. Ok? São esses 2 tipos. Mais à frente eu falo mais as diferenças desses 2 tipos de doce de leite. Agora vamos falar, pessoal, sobre as etapas do processamento de doce de leite. Bem simples, tá? Não tem segredo. Então, eu tenho em mãos a formulação, ou seja, quanto de leite eu tenho. Aí, em cima da quantidade de leite, eu calculo quanto de açúcar eu vou utilizar. Certo? No máximo 30%. Igual que eu falei anteriormente. Primeiro, tem toda a preparação, tratamento do leite, que é aqui onde eu vou corrigir a acidez do leite, tá? Vou ver qual é o tipo de leite. Pego uma amostra do leite, levo para o laboratório e faço a acidez do Ornick. E aí, a partir do valor encontrado, eu vou calcular, através desses cálculos que eu mostrei há pouco, a quantidade de bicarbonato de sódio adicionado nesse leite, levando em consideração o volume a ser usado. E aí eu passo para a fabricação, né? Adiciono o açúcar na proporção adequada, permitida.
faço o aquecimento do produto, até ele se concentrar, ele vai evaporar aí muito água, principalmente, e ele vai ficar na consistência pastosa. Vou adicionando o açúcar, né? Depois de dar um aquecimento rápido aí, que é a pasteurização, no caso. E aí, pessoal, olha só, por que no máximo é 30% de açúcar? Vai variar de acordo com o tipo de doce. Se eu vou fazer o doce de leite cremoso, então eu adiciono de açúcar de 18% a 20%. Isso equivale ao quê? Se eu vou utilizar 10 litros de leite, então no máximo eu uso 2 kg de açúcar, que é 20%. Se eu vou fabricar o doce em massa, que é o doce em tablete, nesses mesmos 10 litros de leite, eu posso adicionar até 3 kg de açúcar. Porque a consistência do doce tablete é maior, então ele precisa de mais açúcar, certo? É uma das diferenças aí, a quantidade de açúcar. O doce em tablete é bem maior a quantidade. Continuo o aquecimento, sempre mexendo, até que ele chega ao quê? Ao ponto. E como eu determino o ponto do doce de leite, pessoal? Tem dois métodos. Tem um laboratorial, que eu utilizo esse equipamento aqui, ó, esse instrumento, que é o refratômetro. Que eu pego uma pequena amostra, coloco aqui dentro dele e vejo o grau Brix, que deve estar aí entre 68 a 70 graus Brix. Isso a nível laboratorial, tá? Ou eu posso fazer um método caseiro. Como assim? Eu pego um copo com água, não cheio, né, pela metade. Vou lá no recipiente que está o doce. Uma colher, pego uma pequena amostra. E aí coloco no copo com água uma gota do doce. Se essa gota chegar até o fundo do copo inteira, sem desmanchar, ela ficar a gotinha mesmo, significa que o ponto do doce é aqui. Já pode desligar o fogo, já está no ponto ideal. Se eu colocar essa gota no copo com água e ele for desmanchando até chegar ao fundo, ainda não está no ponto, certo? Então, um método bem simples para determinar o ponto do doce de leite é esse, ok? E aí, finalizo aí embalando e conservando em local adequado o meu produto. Beleza? Bem simples o processamento, né? E aí, alguns defeitos que podem acontecer no processamento de doce de leite, pessoal. Nós temos aí, inclusive, nos comércios, né? Doce de leite com a cor mais clara, com a cor mais escura. No caso da cor mais clara, o que foi que provocou essa coloração mais clara? Baixa temperatura ou falta de bicarbonato. Não colocou na quantidade adequada. Na coloração mais escura, superaqueceu demais ou então colocou bicarbonato demais. Então, por isso que tem que pesar, calcular bem direitinho a quantidade de bicarbonato de sódio. Porque se eu colocar mais, o doce vai ficar muito escuro. E não é ideal. Tá certo? Doce granuloso, né? Que a gente gosta demais, que é aquele doce granulado, né? A gente diz que faz do leite talhado, né? Quando o leite talha. Joga açúcar dentro e faz o doce granulado. Industrialmente é quando a acidez está elevada, tá? Aí o doce não vai ficar tão cremoso, vai ficar um aspecto mais granuloso. O doce de leite mole é quando eu tiro do fogo sem dar o ponto. Então a umidade está muito alta ainda. E um doce de leite duro é quando eu passei do ponto. A umidade muito baixa, aí vai ficar duro, né? E aí não é adequado, ok? E as principais diferenças, pessoal, para a gente finalizar aqui, entre o doce pastoso e o em tablete. Como eu já falei, a quantidade de açúcar, né? A maior quantidade é no doce em tablete. Até no pastoso de 18% a 20%. Essa porcentagem é calculada em cima da quantidade de leite, tá, pessoal? Só fazer os cálculos bem simples, que aí descobre a quantidade de açúcar a ser utilizado. A umidade
Quem tem um maior teor de umidade? O pastoso, né? Ou o cremoso. 32%. Mais mole. Ele tem mais umidade. Já o tablete, por ser mais duro, mais firme, ele apresenta uma umidade de 12%. Em média, tá? E o rendimento? Quem rende mais dos dois, pessoal, na opinião de vocês? É o cremoso ou é o em tablete? Vamos supor, eu tenho 10 litros de leite aqui e 10 litros de leite aqui. Nesses 10 litros eu vou fazer o cremoso e nesses 10 litros eu vou fazer em tablete. Quem vai render mais? Qual a quantidade de doce vai ser maior? No cremoso ou no tablete? No cremoso, exatamente. Se você quer comer mais doce, você faça o cremoso, que rende muito mais. Tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. E até a próxima, se Deus quiser.